Olá pessoal, continuando falando desse livro daqui, a Bíblia hoje, do Alfred Laplace. E falando aqui, então na página 41. Página 41 ele vai começar falando do Antigo Testamento, né? E aí ele mostra uma representação que ele fez, né? Representação do autor, tá? Como era visto no Antigo Testamento a Terra. Então você veja aqui o Sheol, a Terra, o Sol, o Oceano Celeste. Então você vê que a Terra era plana, tá? Então a imagem representada pela Bíblia é de uma Terra plana. Então você tem Isaías 40:22, Provérbios 8:27, Jó 26:10. O universo é rodeado pelas águas inferiores, Gênesis 1:7, pelo oceano primordial, tá? E a terra se apoia sobre colunas. 1 Samuel 2:8, Isaías 24:18, Salmos 18:16. Sobre o disco terrestre, temos como um teto firmamento em que ficam pendurados o Sol, a Lua, as estrelas, e também temos as águas superiores, né? Que é onde se abrem as comportas para ter a chuva, né? Então, essa é a perspectiva do Antigo Testamento, tá? Que é a concepção da época. Né? 45, ele vai falar do dilúvio. Tá? Aí ele vai falar de uma pesquisa de um francês que, em 1955, numa geleira do Monte Ararat, descobriu restos de madeira e que essa pode ser a, a Arca de Noé. Aí ele diz assim: devemos renunciar, ao menos por enquanto, a querer precisar de um ponto de vista histórico e geográfico a catástrofe natural cuja lembrança permaneceu impressa na memória de Abraão e de seu povo, e que no relato bíblico foi revestida de um significado religioso. São conhecidas 68 relatos sobre dilúvio nas mais diversas culturas da época: 13 na Ásia, 4 na Europa, 5 na África, 9 na Oceania, 37 nas Américas. O mais digno de nota é o contido na epopeia de Gilgamesh. Tá? Essa epopeia ela foi descoberta em 1849 na antiga biblioteca de Nínive, onde tinha tabuinhas de terracota que pertencia ao rei Assurbanipal. George Smith, que decifrou no Museu Britânico, concluiu que o relato era incompleto, interrompia-se com a descrição de um dilúvio mandado pelos deuses para castigar a humanidade. Em 1872, descobriram as tabuinhas que faltavam e puderam reconstruir o relato completo. Essa descrição que aparece aqui da epopeia de Gilgamesh, ela é anterior ao dilúvio bíblico, né? Aí ele diz assim: é bastante verossímil que nesta descrição babilônica e na bíblica revivam as recordações de um mesmo acontecimento pré-histórico. Mas pela profundidade do conceito de Deus, a Bíblia espere muito a epopeia de Gilgamesh. Que temos aqui uma apologia, que o livro todo é uma apologia. Né? Enfim. Ou seja, muito mais provável é que eles estejam narrando dilúvios diferentes que aconteceram em diferentes épocas, em diferentes áreas, porque aquela área era bastante propensa a esse tipo de inundação. Né? E isso é relatado nos textos da época. Né? Aqui,
Aí fala de José, né? José judeu, ele foi até o Egito, né? Onde ele ingressou no Egito, que tinha um alto padrão cultural. Então, as pirâmides do Egito, tá? Elas já estavam erguidas 1000 anos antes. Olha, pois remontam à segunda metade do chamado Antigo Império Egípcio, 2700 a.C. Ou seja, as pirâmides dos egípcios, do Egito, já tinham mais de 1000 anos no tempo de José e de Moisés. Moisés e José, as pirâmides do Egito já tinham mais de 1000 anos. Eu achei interessante essa referência. Né? Aí ele vai falar da estela de Merneptah. A estela de Merneptah, aí aparece aqui. Ela tem bastante coisa escrita, né? Ela é de 1229 a.C. E diz assim: os príncipes estão prostrados por terra e imploram paz. Ninguém mais levanta a cabeça sobre os 9 arcos. A Líbia está aniquilada. Os hititas em paz. Canaã é vítima de todos os males. Ascalon conduzido à prisão. Gezé aterrorizado. Genoã aniquilado. Israel está em ruína. Não tem mais semente. A Palestina se tornou uma viúva para o Egito. Todos os países estão em paz. Todos os que faziam incursões ao redor, todos foram aprisionados pelo rei Bineri Mayaman, filho do sol, Merneptah, que vive com Ra para sempre. Então, essa estela de Merneptah é a primeira referência a Israel. Né? Primeira referência a Israel, que data de 1229 a.C. Mas está dizendo que ali, naquela região, né, de Canaã, Israel foi destruído, né? E não deixou mais semente. Quer dizer, está dizendo que em 1229 a.C. já não tem mais nenhum Israel ali na região. É a referência mais antiga que aparece do texto com Israel, né? E aí ele faz uma referência a Moisés, né? Ele coloca aqui 3 nomes de faraós do Egito: Ramsés, Tutmoses e Moisés. Moisés é o terceiro. Vê as últimas letras aqui, ó. As últimas letras são sempre iguais, ó. Iguais a Moisés. Então, as letras usadas para escrever Moisés, elas são usadas para escrever Tutmoses e Ramsés. Então, o autor está dizendo que o nome Moisés, ele era usado com grande frequência ali no Egito, tá? E é usado com grande frequência nos faraós, sobretudo da 18ª dinastia, que é 1570 a 1310. Então ele faz essa referência do nome de Moisés. E aqui, para fechar aqui os relatos das conquistas, eu tenho um vídeo que fala sobre o relato das conquistas, né? Que vai falar da conquista de Canaã, né? E da conquista de Jericó.
Aí diz assim, de acordo com os achados arqueológicos, né, ele falando, não se consegue livrar-se da impressão de que a conquista histórica de Canaã por parte das tribos israelitas tenha acontecido de modo menos dramático e cruento do que está descrito na Bíblia. Aí ele vai citar um autor aqui, Hans Barth, e diz assim: a conquista foi uma infiltração lenta, pacífica, durante a qual pode-se ter chegado aqui e ali a um confronto armado, sem que no conjunto alterasse alguma coisa do caráter pacífico da própria conquista. Também nesse caso, as exceções confirmam a regra. O seminômade não combate, procura defender-se, mas não parte para o ataque, a não ser que se lhe apresente ocasião para um ataque repentino, no qual conta mais com o fator de surpresa do que com poderio militar. Então, isso ele está se referindo às pesquisas da Kathleen Kenyon, que pesquisou ali a região de Jericó, e chegou à constatação que no fim da Idade do Bronze Antigo, isso por volta de 2100 a.C., as cidades ali, por volta de Canaã, muitas foram abandonadas e só voltaram a ser habitadas na Idade do Ferro, que seria de 1200 a 600. Então, por exemplo, se o dilúvio, e ali a conquista de Canaã, ocorreu na época do Ramsés, seria ali por volta de 1500 ou 1300, nessas dinastias aí, encontraria vazio a cidade de Jericó. A região estaria deserta, não teria cidade de Jericó ali para conquistar. Teria de chegar um pouquinho mais tarde, teria de chegar em 1200, porque em 1200 aí já voltou a ser habitada. Aí a Kathleen Kenyon fala assim: até agora a arqueologia não pôde fornecer nenhum dado decisivo sobre o desenrolar da conquista. Ou seja, aparentemente a coisa foi bem menos dramática e cruenta do que está descrito na Bíblia. Ele vai se basear aqui na Kathleen Kenyon, que ainda é a conclusão mais atualizada. O Israel Finkelstein só vai confirmar aqui que realmente não há sinal de uma grande guerra ali na região de conquista. Ainda sobre Jericó, ele fala aqui que talvez a conquista da cidade de Jericó, que então era bastante pequena, constitui para os seminômades israelitas um acontecimento do qual eles próprios não se julgavam capazes e, portanto, devia parecer-lhes um dom de Deus. É isso. Muito obrigado, então.